Olá, meus amigos e minhas amigas, boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da TV Nova Luz, aos ouvintes da Rai TV, um abraço a todos. Hoje nós vamos falar, a nossa exposição de hoje é sobre um palavrão. Hoje nós vamos falar sobre um palavrão. E esse palavrão chama-se psiconeuroendócrino-imunologia. Pronto, falei o palavrão. Já está falado. O que vem a ser esse palavrão aí? Antes da década de 80, as ciências se desenvolviam de uma forma estanque, de uma forma isolada, na pesquisa de como funcionava o nosso sistema imunológico. Depois, eles começaram a perceber que tudo estava interligado. Então, os processos emocionais, psíquicos, influenciavam o sistema nervoso. O sistema nervoso, por sua vez, influenciava o sistema das glândulas endócrinas, né? E as glândulas endócrinas, por sua vez, influenciavam o nosso sistema imunológico, que é o responsável pela nossa defesa diante de agressões do meio externo. Aí, os cientistas, começaram a perceber e trabalhar em conjunto. E em 1981, esse termo foi criado por um cientista chamado Robert Adler, que criou essa nova ciência, que hoje ela já está imensamente avançada num estudo multiprofissional, tá? E é empregada em diversas áreas, né? Mas hoje nós vamos falar de um pesquisador, um oncologista, Carl Simonton. Ele era um americano, né? Junto com a sua esposa, trabalhava nessa área também, e ele começou a fazer estudos sobre a influência do pensamento e das emoções no quadro físico dos pacientes. Ele trabalhava com pacientes de câncer, muitos deles pacientes terminais que vinham a desencarnar pouco tempo depois, e ele começou a fazer uma série de estudos e questionar algumas coisas. Ele incomodou tanto a ciência estabelecida que ele foi convidado a se retirar da Associação Médica Americana de Oncologia. Ele foi um chato de galochas que incomodou muito e, de repente, foi convidado a se retirar e não teve outra alternativa. Isso é interessante porque esses espíritos que apresentam trabalhos inovadores são espíritos pioneiros que vêm modificar o status quo da ciência, mudar o paradigma, né? Então, o Dr. Carl Simonton era um desses indivíduos. Ele trabalhava com uma técnica que chama-se visualização criativa. O que ele fazia? Ele treinava o seu paciente para imaginar, entrar no estado relaxado e imaginar as suas células de defesa como sendo soldados num exército que estavam travando uma guerra contra as células cancerosas. Então, é como se a pessoa visse na televisão um desenho animado e as suas células de defesa eram soldados armados com potentes armas
a atirar e matar as células invasoras, que eram células cancerosas. Evidentemente, essa visualização requeria um treino, não é? Eh, o paciente não conseguiria fazer isso depois de um dia, ele tinha que treinar algum tempo, e aí ele fazia essa visualização 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. E foi muito interessante, porque ele escolheu aleatoriamente um grupo de pacientes em estado, terminal, pacientes com quadros de câncer muito avançados, aonde ele aplicava esta técnica. E existia um grupo controle que não usava essa técnica. Ambos os grupos, o dele e o grupo controle, usavam os tratamentos tradicionais, a radioterapia, a quimioterapia, sendo que no grupo do Dr. Simont havia essa diferença, que era a visualização criativa, ou seja, o indivíduo usando seu pensamento num filminho, num desenho animado para matar as suas células. E depois de um tempo dessa experiência, foi constatado que aqueles pacientes que pertenciam ao grupo do Dr. Simont tiveram um período de sobrevida muito maior do que aqueles que tiveram apenas o tratamento convencional. O que, evidentemente, foi provado que o teu pensamento pode interferir na saúde nas células, tá? Então, o que que isso prova? Prova que o mais importante é, além das terapias convencional, é a atitude psicológica básica do indivíduo. Então, é aquela questão, os indivíduos otimistas, eles têm uma recuperação bem maior, bem mais rápida do que aqueles que são negativos, que são pessimistas, que não acreditam em nada. Isso já está cientificamente provado. Então, aí nós temos já o primeiro fator, ou seja, o fator que o psiquismo do indivíduo influencia na sua saúde física, na saúde de cada uma de suas células. Um fator interessante é, uma vez foram entrevistar o Dr. Simont e lhe perguntaram quantos pacientes ele já havia curado com aquele método. E o Dr. Simont respondeu: nenhum. O repórter ficou espantado e pediu explicações. E o doutor explicou: eu não curo ninguém. Acho que temos a cura dentro de nós. Olha que interessante. Acho que temos a cura dentro de nós. Nunca curei uma pessoa sequer. Abro esperanças e possibilidades de que o processo de cura possa começar, mas tudo depende do próprio paciente. Então vejam, primeiro, a admirável sinceridade científica deste médico. Ele foi capaz de reconhecer que ele em si não fez grandes coisas, apenas foi um facilitador para que o paciente tivesse acesso ao seu poder de cura interior. E aí a gente vê, a gente sabe, todo mundo conhece um caso ou outro de pessoas que foram desenganadas pela medicina e que, de repente, tiraram de dentro de si uma energia que desconhecida e ficaram boas.
pessoas que estavam desenganadas. Retrato aí o próprio Dr. Bach, que foi o descobridor das essências florais, na sua juventude, ele já formado, com uma clientela avantajada, ele começou a aparecer um câncer de estômago nele, e ele procurou os colegas oncologistas e todos eles foram unânimes em dizer que aquele câncer era muito maligno, muito invasivo e que ele teria no máximo 3 meses de vida. Não se sabe, a biografia dele não registra, mas alguma coisa aconteceu. E o Dr. Bach não só ficou absolutamente curado, como, depois desse período, ele largou a sua clientela em Londres e foi lá para o meio do mato viver através das suas flores, e lá ele descobriu, desenvolveu a técnica da terapia floral. Então, ele é um exemplo que eu sempre cito, porque é conhecido de nós médicos, de nós terapeutas, mas quantas pessoas têm um fator inexplicável que desperta esse poder de cura interior, não é? Então, todos nós temos esse poder. Entretanto, poucos conseguem ter esse acesso, não é? Em algumas discussões, se reporta que o indivíduo só tem esse acesso em condições que ele está muito desesperado, muito angustiado, enfim, em situações extremas. Aí ele tira de lá de dentro alguma energia, essa força curativa, e consegue reverter o seu processo. Se ele não tiver esse estado, dificilmente ele vai conseguir reverter, não é? Aí nós vamos recorrer ao nosso velho esquema do prédio de 3 andares. O ser humano é um espírito encarnado e, no seu processo de estar encarnado, estar materializado, estar dentro de um corpo físico, ele tem 3 níveis de atuação. Ele tem a sua essência, que é o terceiro andar, é a causa última e primeira da sua existência, que é o espírito. Ele tem um campo intermediário de energia, que são os corpos sutis, que Allan Kardec denominou, englobou tudo, como a denominação de perispírito. E, por último, ele tem o seu corpo físico, que é aquele veículo que ele, de alguma maneira, consegue contactar, interagir com a matéria física, tá? Então, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que a pessoa tenha sofrido um revés, um trauma, e ficou com muita raiva, tá? Essa pessoa, sentindo esta raiva, não é o seu corpo físico que sente a raiva. A raiva, no caso que eu estou exemplificando, é um sentimento. E o sentimento nasce no espírito, tá? Guarde bem isso, o sentimento nasce no espírito. E esse sentimento é jogado no nível energético, que, por sua vez, transfere essa informação para o nível físico, tá? Então, o espírito tem o sentimento que passa pelo corpo energético e cai no corpo físico. E quando o sentimento chega no corpo físico, ele se transforma em quê? Numa emoção.
o que que é uma emoção? Então a gente pode dizer que uma emoção é um estado que a pessoa, se encontra, aonde ela materializa no corpo físico um sentimento que está na sua alma. Então a pessoa com raiva, ela fica com as mãos pálidas, ela fica com a face vermelha, o coração acelera, uma série de sintomas, de sinais acontecem no seu corpo físico. Mas esses sinais, eles apareceram porque a sua energia deflagrou esse processo. Então percebam que é uma unidade em funcionamento, não dá para separar espírito, energia e corpo. Tudo é uma coisa só quando a pessoa está, em funcionamento, pensando e sentindo, ok? Então, as pesquisas feitas pelos neurocientistas revelaram que o inimigo mais temido pelo nosso organismo, pelo nosso sistema imunológico, não são os micro-organismos, as bactérias, os vírus, mas sim os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as palavras que nós proferimos no dia a dia. Aí a gente pode observar aquilo que já falamos em outros programas anteriores, que a imunidade, ela não depende apenas das células físicas de defesa do nosso organismo. Ela depende também do nosso estado psicoemocional. Então aí já temos a psico e o estado do sistema nervoso, psiconeuro, tá? Então, o sistema imunológico, ele vai ser atingido por agressões que podem vir de 2 direções. Por exemplo, agressões externas. Se o indivíduo for para uma festa, uma aglomeração, onde existirem muitas pessoas contaminadas com o vírus da Covid, isso será uma agressão, pois lá existe um vírus que vai penetrar no seu organismo. Então, é uma agressão material, tá? Uma agressão física que atinge o seu corpo físico. Agora, por exemplo, se essa pessoa está, numa roda de amigos conversando, e nessa roda de amigos existe uma pessoa que tem uma grande inveja desse indivíduo que está conversando, esse pensamento de inveja pode também ser um agente agressor ao sistema imunológico, balançando a imunidade psíquica dessa pessoa. Então, muitas vezes a pessoa tem uma discussão, a pessoa é agredida verbalmente, é xingada, e de repente ela baixa a sua defesa imunológica e fica, por exemplo, gripado, fica com dor de garganta ou adquire alguma doença mais grave, não é? O que que aconteceu? Ele enfraqueceu o seu sistema de defesa psíquico. Tá? Então, vejam como que a coisa é complexa, não é apenas um bichinho que entra no nosso corpo e provoca as reações de defesa. Há toda uma conjuntura, um contexto que vai influenciar para melhor ou para pior. E temos as nossas agressões internas. Como que são essas agressões internas? Somos nós mesmos que agredimos o nosso sistema imunológico.
De que maneira? De que forma nós fazemos isso? Através de pensamentos e de emoções desequilibradas. Querem um exemplo? O indivíduo, que apresenta o sentimento do medo, tá? E o medo se transforma numa emoção no corpo físico que faz com que ele, evite sair de casa, fique cheio de medos de pegar a covid, isso, aquilo. E esse medo que é gerado pelo próprio indivíduo, ele pode abaixar o nível imunológico. E aí ele, que tem um imenso medo de pegar Covid, estará mais apto a pegar a Covid, porque ele enfraqueceu o seu sistema. Então, aí nós temos uma agressão interna, ok? Pensamentos, como eu falei no início, pensamentos pessimistas. "Ah, isso não vai dar certo para mim, eu vou acabar, pegando mesmo esse negócio, eu vou ficar contaminado, eu não tenho salvação". Tudo isso são pensamentos que estão constantemente agredindo o nosso sistema imunológico e facilitando o trabalho do agente invasor. Então percebam que, o processo da infecção, ele acontece, por uma série de questões, desde como nos alimentamos, desde como, levamos um estilo de vida saudável, com exercícios físicos, com respirando ar puro, vivendo com menos estresse. Tudo isso são fatores que vão contribuir para que o nosso corpo tenha uma boa defesa imunológica, desenvolvendo pensamentos sadios, pensamentos otimistas, pensamentos, voltados para o bem da coletividade. Tudo isso vai fortalecendo a nossa frequência vibratória e melhorando, assim, o nosso sistema imunológico. Então, a coisa é bem mais complexa do que a gente imagina, não é? Agora, quando a gente tem um pensamento, quem é que pensa? Não é o neurônio, não é o neurônio que pensa. Como, por exemplo, quando a gente tem raiva, não é o nosso estômago que tem raiva, é o nosso espírito. Então, o espírito é o produtor do pensamento, tá? E quando a gente tem um pensamento, esse pensamento é transmitido ao cérebro por uma série de substâncias, tá? E o cérebro vai induzir o sistema nervoso a formar algumas substâncias que são os neurotransmissores. Então, é interessante isso, porque esse pensamento da pessoa pode ser um pensamento real, concreto, ou pode ser um pensamento imaginário. Vou dar 2 exemplos. Imaginem que uma pessoa está pensando na pessoa que ele ama, tá, do ser amado. Então, eh, o ser amado pode estar ali ao seu lado, ou pode estar fazendo uma pós-graduação no Japão, à distância, mas ele pensa, não é? E quando ele pensa, ele traz a energia daquela pessoa para si, não é? E aí o que acontece? Esse pensamento induz o cérebro a produzir determinados neurotransmissores, no caso a dopamina e a ocitocina, que geram no corpo físico a sensação, a emoção de prazer, de alegria, de bem-estar.
ok? Um outro exemplo, quando você, imagina que está sendo assaltado no meio da rua, ou quando você efetivamente é assaltado no meio da rua. O que é que acontece? Você pensa e gera uma série de neurotransmissores, nesse caso a adrenalina, o cortisol, que vai fazer você ter reações extremamente desagradáveis. Então percebam que as coisas funcionam num nível eh, de encadeamento, não é? Não dá para existir apenas o espírito, quando ele está encarnado, evidentemente, ele está pensando, e ele pensa sempre, esse pensar contínuo vai gerar, campos sutis equilibrados ou desequilibrados, que vão levar ao corpo físico emoções positivas ou emoções negativas, não é? Mas aí a gente pensa, ou vocês podem perguntar: "Puxa vida, mas às vezes eu tenho uns pensamentos negativos que não saem da minha cabeça. Eu não sei como me livrar. Tem dias que eu estou bem, estou de alto astral, mas tem dias que eu estou para baixo, eu fico muito negativo. Como eu posso, eliminar ou me livrar desses pensamentos, não é? Aí a gente tem que, entender, primeiro, que na maior parte das vezes, o que motiva as pessoas não é exatamente o que ocorre, mas sim a forma como nós interpretamos aquilo que ocorre. Então, existe um evento. O evento em si, ele não é nem positivo nem negativo, ele é apenas um evento. Mas cada um de nós vai dar uma interpretação a este evento e produzir pensamentos e sentimentos positivos ou negativos de acordo com a nossa interpretação. E essa interpretação é feita sempre com base numa análise das nossas experiências passadas. Então, o cérebro, ele é como se fosse um computador. Então, quando a gente está vivendo uma determinada situação, nós vamos buscar nesse arquivo das memórias, alguns eventos semelhantes ou similares, nos quais nós ficamos muito alegres ou nos quais nós ficamos muito tristes. E aí já vamos gerar o pensamento, gerar o sentimento, cair na energia e cair na emoção vivenciada no corpo físico, ok? Muitas vezes esses pensamentos, eles ficam reverberando na nossa cabeça, e por mais que a gente tente pensar em outra coisa, eles teimam em ficar girando na nossa cabeça. Tem gente que fala: "Doutor, eu não consigo dormir de noite porque o meu cérebro não para de pensar nas preocupações", não é? Então, é interessante isso, porque a gente tem uma tendência a ampliar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos negativos, tá? E esses pensamentos, eles geram condições inflamatórias no nosso corpo, dado a diminuição do sistema imunológico, não é? E esses pensamentos ruminantes, o que que acontece? Eles nos afastam
do nosso momento presente, que é o único momento saudável que nós temos para escrever uma nova história de vida. Então, nós vivemos escravos dos nossos pensamentos, ok? Agora, para se libertar desse círculo vicioso, nós temos que fazer um rigoroso treinamento mental. E é aí que a maioria das pessoas fracassa. Por quê? Porque elas querem se livrar magicamente, automaticamente desses pensamentos. Então, é mais fácil, é a lei do menor esforço do ser humano, buscar uma pílula mágica, um medicamento que neutralize aquele pensamento. Agora vejam, esse recurso é um recurso falacioso, é um recurso enganoso. Por quê? O medicamento ele vai neutralizar os canais que funcionam no nível do corpo físico apenas. Eles não vão conseguir atingir o nosso espírito, eles vão atingir o nosso corpo físico, tá? Então, o que acontece? Quando você para de tomar o medicamento, o nosso espírito está lá com o pensamento negativo e as emoções negativas voltam através, desse ciclo novamente, tá? Então, esse treinamento pressupõe algumas dicas, né, simples, mas que requerem, volto a dizer, intenso treinamento, intensa disciplina, intensa, perseverança. Não vai ser, com uma semana de treinamento que você vai conseguir. Não vai ser. Aí você vai falar: "Puxa, o médico me ensinou uma porção de técnicas, eu tentei e não funcionou nada. Aquelas técnicas estão todas erradas". Não estão erradas. Você tentou uma semana só e a coisa não funcionou. É óbvio. Por quê? 30, 40, 50 anos, você pensou de forma errada, equivocada, indisciplinada. No tempo todo da tua existência, você foi correndo atrás dos teus pensamentos e não foi um programador, um criador dos jardins do teu pensamento. Então, você não vai querer conseguir essa transformação em uma semana só. Pode tirar o cavalo da chuva que isso é impossível, tá? Mas se você quiser tentar, aí vão algumas dicas. A primeira delas é perceber os pensamentos. Parece óbvio, não é? Mas não é tão óbvio assim, porque muitas vezes nós grudamos nos pensamentos. É como se fosse uma roupa, sabe aquelas roupas que colam na pele e se a gente nem mais sabe o que é pele ou a roupa, não é? Que existe umas roupas que a gente usa no frio intenso que, cola no nosso na nossa pele, no nosso corpo, ou aquelas roupas de, surfistas que eles colocam, que ficam aderidas, o pensamento também fica tão grudado, tão colado, que você acha que ele é você e que você é ele. Não há uma desidentificação. Você tem que começar a fazer esse treino. Aí você vai ver que nem todos os pensamentos são necessários para você, que você pode avaliar e criar um espaço entre você e o pensamento que está passando na sua mente. Para isso, o exercício da meditação também é muito importante. Muitas vezes a gente tem a falsa ideia de que meditar
esvaziar a mente. Isso é bom para o oriental, que já se desenvolveu, que já cresceu numa cultura espiritualista. Então, muitas vezes ele medita lá 30 anos, aí é fácil ele esvaziar a mente. Mas nós ocidentais, que temos uma cultura pragmática, racional, lógica, é muito difícil nós esvaziarmos a nossa cabeça dos pensamentos. Mas nem isso é importante você criar uma distância entre você e o pensamento. Para isso, você tem que primeiro sentar confortavelmente. Não sugiro deitar, porque muitas vezes você pode relaxar tanto e passar para o sono. Mas sente numa cadeira confortável e procure ir percebendo cada músculo, cada parte do seu corpo, as suas pernas, os seus braços, a barriga, o tórax, o nariz, as orelhas, cada parte do seu corpo vá sentindo, apenas sentindo, tá? E dizendo para você: eu desejo que que essa parte fique relaxada, profundamente relaxada. E vai prestando atenção também na sua respiração. Eu desejo que a minha respiração esteja cada vez mais tranquila, cada vez mais pausada, cada vez mais profunda. Se você for fazendo, essa prática, você vai começar a criar esse espaço entre você e os seus pensamentos. Aí você está nesse exercício e passa um pensamento na sua frente, tipo assim: "Caramba, amanhã eu tenho que pagar a conta que venceu no banco". Você não luta contra, deixa ele passar, tá. Depois você continua a sua prática. Aí passa outro pensamento: "Caramba, amanhã é dia do programa, eu preciso preparar a matéria". Tudo bem, você deixa o pensamento passar. É como se você estivesse, olhando para o céu. E cada pensamento fosse uma nuvem que vai passando. E você atinge o estado meditativo quando você consegue enxergar o céu que está entre as nuvens que passam. Aí sim você atinge um estado meditativo. E a prática desse exercício é profundamente salutar. Já está comprovada pela ciência uma série de benefícios da meditação, diminuição da tensão arterial, pessoas hipertensas conseguem normalizar, diminuem até o uso de medicamentos, o sistema imunológico da pessoa se fortalece sobremaneira. Então, vejam que, pensar em conjunto, pensar de forma integrada todos esses processos que compõem, o ser humano encarnado, o ser humano, que é um complexo espiritual, energético e físico, o pensar, o sentir e o funcionar desta maneira integrada pode gerar, com treinamento, um grande equilíbrio naquilo que eu denomino de saúde integral. É difícil? Sim, é difícil. Por quê? Porque todos nós ainda somos espíritos um tanto atrasados em termos evolutivos. Então, nós temos assim, para cada pensamento e sentimento positivo, nós temos 9 que são para jogar na lata do lixo. Então, fica difícil,
fica difícil a gente conseguir. Mas entendam que nós estamos encarnados exatamente para exercitarmos essas coisas, que o exercício cotidiano, diário, desse processo de melhora é o grande objetivo da nossa existência, é o grande objetivo da nossa natureza espiritual. Então vamos pensar sobre isso, viver na matéria bem, procurar uma boa alimentação, uma boa prática, uma boa higiene, cultivar bons pensamentos, teremos boas emoções e, acima de tudo, fortalecer a nossa fé para quando os movimentos de ondulação energéticas, as tempestades que surjam à nossa frente, não nos deixem abalar, porque estamos conscientes e plenamente confiantes de que, apesar de todas as tempestades que, vez por outra, atravessam o nosso caminho, apesar das tempestades que aí estão e cada vez mais se acentuarão nesse instante de mudança planetária, nós haveremos de ter a firmeza através da nossa fé interior, através da nossa certeza da imortalidade, através da nossa certeza de que Jesus, o governador planetário, em nenhum momento nos deixa abandonados ao léu. Estejamos com Ele, porque Ele sempre está ao nosso lado, ok? Era esse o papo de hoje. E quando o papo é gostoso, ele passa rápido, né? A gente não vê o tempo passar. Mas quarta-feira que vem tem mais conversas e gostaria que vocês continuassem participando, dando suas sugestões, fazendo suas perguntas, suas críticas, porque através desse trabalho conjunto que nós vamos crescer e que o programa Saúde Integral poderá se manter cada vez mais ativo, cada vez mais fornecendo informações úteis àqueles que o assistem. Divulguem, participem, porque vocês também são parte do programa, ok? Um abraço, uma semana de paz e de luz a todos. Fiquem bem. A TV Nova Luz apresenta sua programação diária. Reflexões às 9 horas. Encontro com Jesus às 12h23. Oração pelo planeta às 18h30. Acompanhe nossa programação. Inscreva-se em nossas redes sociais e participe da TV Nova Luz.